A minha infância foi legal, por parte. Uma parte foi bem legal. Fui criada pelos meus bisavós e foi legal. Eu tinha o básico, né? A parte da escola é difícil para qualquer criança negra, ainda mais gorda, né? Quando você é criança, você não tem noção disso. Eu não tinha noção disso, né? E aí, é, eu tava na creche tinha várias crianças negras e tal, e tava tudo de boa, eu não tinha nunca, né, eu era criança. E aí eu fui pra um colégio, eu saí da creche e fui pra um colégio, né? E aí no primeiro dia eu fui trancada no banheiro. E aí eu até postei sobre isso, aí falaram, ah, mas como é que você lembra? Você lembra. No primeiro dia, você ser trancada no banheiro, você lembra. E eu lembro, né? E aí, pra mim, assim, na hora foi aterrorizante, eu não queria voltar no outro dia de jeito nenhum, né? Mas eu não tinha noção o porquê, sabe? E aí eu tive que voltar, né? E todo dia era um problema, todo dia era uma briga, todo dia era uma discussão. Era. Cara, na terceira, quarta, quinta série, assim, eu lembro que eu quase não tinha recreio, sabe? De tantas brigas que tinha, que eu também era uma criança muito autoritária, né? Eu não aceitava certas coisas, eu não aceitava certas piadas. E eu ali era minoria, entendeu? Então era o inferno, sabe? E aí eu lembro que um dia eu cheguei em casa e falei pro meu avô. Meu avô era um cara louro, do olho azul, e minha avó é baiana negra, né? E aí eu cheguei em casa, falei pro meu avô que eu queria ser loura do olho azul. Que eu queria fazer. Tava na época que tava passando muito o negócio do Michael Jackson na televisão. E aí eu tava sofrendo muito. E eu percebi o porquê. E aí eu vi essa parada na televisão. Eu falei, então é possível, sabe? E aí eu falei pro meu avô, ah, eu quero ser branca. Aí meu avô, pô, me deu um tapa na minha cara, que, tipo assim, eu fiquei um tempo sem falar com ele, fiquei uns dias sem falar com ele, mas acredito que tenha doído mais nele do que em mim, sabe? E aí depois ele sentou e conversou comigo, e ele falou, cara, por que que você falou um negócio desse? Por que que você falou isso? Eu falei, ah, porque eu tô sofrendo muito, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Aí ele falou assim, é uma parada que eu levo pra minha vida toda, sabe? Ele falou, mas por que... Primeira pergunta que ele me fez. Se essas pessoas que estão te atacando e tal, não for pro colégio amanhã, você vai deixar de ir pro colégio? Você vai mudar a sua vida? Se essas pessoas morrerem, por exemplo, você vai deixar de tomar banho, você vai deixar de comer, você vai deixar de brincar, você vai deixar de fazer alguma coisa na sua vida? Eu não. Então por que você está se importando com essas pessoas? Você tem que se importar com o amor meu e da sua avó que te cria, que te ama. Entendeu? Da porta pra fora. Você não tem que amar nem odiar ninguém da porta pra fora. E nem se importar com o amor de ninguém. Sabe? E eu cresci nesse negócio de tipo. Não me importar muito com o amor nem com o ódio. Sabe? Parece meio. Eu fui numa palestra, e aí na palestra que tava dando, as pessoas fizeram as perguntas, e uma menina se levantou e começou a me elogiar. E ela falou, eu percebo que quando eu te elogio, eu percebo que você não. Sabe? E aí eu falei isso. É porque eu aprendi a não. Eu não sei se é errado, sabe? Mas é uma forma
de eu me proteger, entende? E aí eu levo isso pra minha vida toda. E quando não era o meu sonho ser MC, né? Acho que hoje em dia sim, mas antigamente eu acho que não era o sonho de ninguém ser MC, sabe? O funk era tocado na favela, favelado pra favela, entendeu? Mas você gostava de música na infância? Então, como eu fui criada pelos meus bisavós, eu ouvia Roberto Carlos, Cartola, Elis, Dalva de Oliveira, eu ouvia Benito de Paula, sabe? Eu ouvia só essas coisas. Na minha casa eu não podia tocar funk, meu avô não gostava de jeito nenhum. Depois quando eu fui crescendo assim, mais assim, com, sei lá, 12 anos, eu com 12 anos mais ou menos, aí eu lembro que tinha Furacão 2000, até antes tinha aquele jardinho de fita, né? Tinha umas rádios e tal que tocava funk antigo, meu avô não gostava, tinha que ser só Roberto Carlos, essas coisas assim lá em casa, sabe? E aí, com 14 anos, eu fui morar sozinha, meu avô faleceu, fui morar sozinha. E aí e eu já era muito criativa, eu desenhava, eu fazia frases, recapitulando. Né? Não era meu sonho virar MC, né? Eu tinha um sonho de ser sonho número um, desenhar, né? Trabalhar com desenho. E aí meu avô falou que isso não dava dinheiro, que eu tinha que isso era um hobby, que eu tinha que ter uma profissão. E aí eu pensei, falei, então eu quero ser policial. E eu achava lindo a farda e tal. E tinha um policial na nossa família, e eu ficava observando ele passando a farda. E aí essa parada da farda me encantava. Eu falei, é isso que eu quero ser, é isso que eu vou ser. E aí com 12 anos mais ou menos, eu falei que eu não queria ser mais isso. Com 14 eu fui morar sozinha. Aí eu já escrevia, já fazia desenhos, fazia frases, poemas. Fiz um poema muito doido também. E... Por que é muito doido? eu bebia muito vinho com 14 anos. E aí eu fiz um poema na minha porta, sabe? Eu escrevi algumas coisas na parede também. Eu tinha um que era assim, se chorar vai ser pior, na minha parede. Aí tinha um poema que era alguma coisa assim, não vou negar, eu bebi. Bebi pra esquecer, bebi porque eu não tava bem, bebi porque eu não sei o que aconteceu. Mas hoje estou feliz porque eu bebi. Sabe? É isso, termina aí. Eu não sei se é um poema, eu não sei. Mas tinha isso na minha porta. E é isso. E aí, um belo dia eu quis crescer essas frases. E aí virou uma música de uma coisa que me incomodava muito, que era a questão de as meninas da minha sala engravidavam e saía da escola. Não era só da minha sala, né? Da escola inteira. Minhas amigas e tal, elas engravidavam e tinham que sair da escola. Aí eu ia ver a vida dos meninos, normal. Ainda estavam estudando, jogando bola, nada mudava na vida deles e tal. Eles não assumiam, nem tinha como, né? Criança. 2 crianças de 15 anos, 16 anos. Né? E aí, isso me incomodava muito e foi a minha primeira música. Escrevi a primeira música, que se chama Vou Largar de Barriga, que é um cara falando que vai me largar de barriga. E aí eu retruco. E eu ficava cantando ali pela comunidade, pelo mototáxi, e isso foi se espalhando, essa música foi se espalhando. E aí me chamaram para cantar numa comunidade, isso eu já tinha 15. Me chamaram para cantar numa comunidade próxima. Aí eu fui, chamada Grota. E aí eu fui pra Grota. E como eu bebia muito, né? Cheguei lá bem bêbada. Cantei.
dancei, fiz um monte de gracinha no palco, gostaram de mim, pediram pra me voltar, eu fiquei voltando toda semana. Acho que talvez 3 meses se passaram. Eu gravei o DVD da Furacão. Quando o DVD da Furacão foi lançado, me chamaram pra televisão, eu tava viajando tudo e até hoje eu não sei como que aconteceu direito. Foi bem rápido, assim. Foi muito rápido. Só que eu lembro que quando eu vi que a parada tava, já não era mais brincadeira, porque esses 3 meses aí era uma brincadeira. As pessoas pagavam minha passagem, né? Eu ia lá, bebia, aí dançava, brincava e tal, e ia embora pra minha casa. E aí, chegou numa fase que eu falei, cara, eu já tava com 4 milhões de visualizações. Eu falei, ou eu paro agora, né? Ou eu preparo, ou eu sigo em frente e eu preparo meu psicológico. Era uma época que tinha Mulheres Frutas, né? A Mulher Fruta. Início dos 2000, assim? Que ano, mais ou menos? Em 2011, 2011. mais ou menos. Era uma época que só mulher fruta, mulher gostosona e tal. E aí eu dei uma pesquisada pra ver se tinha alguma mulher gorda no funk. E a única que tinha era a Tati Quebra-Barraco, mas ela já tinha feito cirurgias e tal. E aí eu falei, mano, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. E aí eu pensei muito comigo, assim, lembrei muito do que meu avô me falou pra mim não me importar. Eu falei, eu vou e eu não tô nem aí. E aí eu fui. E aí eu lembro que tacavam garrafa de água vazia, tacavam latinha, já chegaram a tacar um copo de cerveja, sabe? E nessa época eu era muito estourada. Você, com 14 anos morando sozinha, né? Você eu tinha que correr atrás do meu sustento, né? Eu ficava muito na rua e você, quando fica muito na rua, você tem que aprender a se defender, entendeu? E eu era tipo um bicho que não sei explicar, sabe? Eu sempre ficava sabe, não sei se é defensiva que fala, né? Eu sempre tava na defensiva. E aí um cara pega e me taca um copo de cerveja eu cantando. E aí eu terminei meu show, que eu precisava do dinheiro. Fui no lugar aqui, no camarim que reservaram pra gente. Tinha 2 baldes lá com cerveja, não sei o que, sei lá. E aí eu tirei as latinhas, tinha gelo, juntei um balde no outro, vim carregando até o meio do negócio lá, até o meio do baile. Não era um baile, era uma casa, sabe? Uma casa grande assim, acho que tinha rolado uma matinê desde cedo. Eu tinha um segundo show pra fazer. E o cara me suja com cerveja, eu odiava cerveja, bebia vinho. Aí eu vim carregando o balde até a metade do baile. Quando eu vi ele, taquei nos cornos. A água com gelo, depois taquei balde. E aí eu era assim, sabe? Quando tacavam alguma coisa em mim e eu via a pessoa, eu descia. E foi bem complicado, assim. Mas eu não levava isso pra casa, entendeu? Acontecia ali eu resolvia quando eu chegava em casa. E a mesma coisa ao contrário, eu tinha um problema em casa, eu já tava morando junto e tal. Aí eu tinha um problema em casa, aí eu ia fazer show. Quando eu subia no palco, minha cabeça tava vazia. Não tinha mais, não pensava o que tava rolando, sabe? E é isso, assim. Ladies. Olha, eu não lembro a minha idade, mas eu gravei em 2014 e eu acho que foi lá em 2015. Foi isso. Né? Era um sonho conhecer a Tati. E aí, primeiro de tudo, assim, me chamaram pra essa entrevista. Tipo uma entrevista de emprego, né? Que é várias funkeiras. E aí me chamaram.
E aí eu fui, tipo... Falei, não vou ser escolhida mesmo, e eu vou. Aí eu peguei e fui. Mas eu não sabia o lugar, não sabia nada. Eu entrei no carro, o cara só mandou eu ir de calça e tênis. E aí eu entrei no carro, e aí era em Copacabana, num apartamento de luxo, a entrevista. Foi outro, Não é outro aquele que apartamento. vocês ficaram, não. Não. E aí, chegando lá, eu falei, caraca, cara, o bagulho é sério aqui. Aí tá, esperei na recepção, tal, aí desceu uma porrada de funkeira. Falei, caraca, é minha vez agora, mano. Aí peguei e fui. Aí quando eu subindo, quando abriu assim, era um tapetão vermelho. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Aí eu peguei, quando abriu a porta da parada pra mim entrar, uma porrada de gringo, bagulho tipo assim, lindo, 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 lindo. Negócio tudo de vidro, vendo a praia lá embaixo. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, mano? Aí eu travei na porta. Eu travei, aí a tradutora pegou e falou assim, pode entrar, eles estão falando pra você ficar à vontade. Todo mundo falando inglês. Tá falando pra você ficar à vontade, pode entrar, e eu assim, o que eu vou falar aqui? O que eu tô fazendo aqui? Né? Aí eu peguei, sentei, murchinha. Aí a tradutora, não, pode ficar à vontade, conta um pouco sobre sua história. Falei, mano, não tenho nada pra contar. Aí eu pensando assim, não tenho nada pra contar. Aí eu comecei a contar que eu fui criada com meus avós e tal, e blá, 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 blá. E aí o funk me escolheu, caí no funk de paraquedas. E aí eles pediram pra cantar uma música que eu mais gostava e a música que mais tinha visualização, assim, né? Aí eu cantei Minha Avó Tá Maluca e depois cantei a música do Macaco. Quando eu cantei a música do Macaco, eu falei, cara, eu vou esquecer desses caras aqui e vou pensar que eu tô no baile funk. E aí eu fiquei fingindo que eu tava vendo coisa, sabe? Olhando lá pra praia, esqueci que eles estavam ali. E fui embora. Mas eu nunca imaginava que eu ia ser chamada. Nunca imaginava. Nunca, nunca, nunca. Eu fui de palhaçada. Pra mim era um bagulho bobo, fui. E aí passou talvez um mês. E aí eu recebo um telefonema falando que eu ia participar. Aí eu falei, não vou. Você ainda negou assim de início, então? Sim. Falei, não vou. E eu falei isso, não vou não. E tá. No outro dia, subiu uma van cheia de gringo na minha comunidade. Os caras já praticamente na minha porta. Aí eu falei, que isso, meu Deus, não. Aí eu peguei, dei uma volta no morro, pelo outro lado, desci, fui lá pra praia, comecei a chorar, porque eu tava com medo, eu não ia, eu não sei como é que ia ser. Aí eu lembro que eles fizeram uma porrada de ligações, conversaram. E aí um falou que a Tati ia estar lá. Aí eu peguei e falei assim, a Tati vai estar lá, então eu vou. Porque eu tinha esse sonho de ver a Tati, nunca tinha conseguido. Aí eu peguei, subi, a gente gravou e tal. E quando eu cheguei lá, cara, que eu vi a Tati, nossa, e a Tati ainda falando de mim, sabe, falando bem de mim. Foi muito emocionante, sabe? Foi tudo muito emocionante, tipo, tá vendo a Tati falando bem de mim, tá naquele lugar lindo, né? Que, pô, eu nunca tinha pisado num lugar daquele, sabe? E foi isso. Mas isso tinha uma galera meio chata lá também. Eu torcia pra você, viu? A convivência é muito complicada, né? Quando você decide, tipo, viver com uma pessoa que você gosta, por exemplo, um marido e tal, já é muito difícil. São cabeças diferentes, são criações diferentes, né?
E aí você vai para um reality show, tipo, cheio de mulheres, né? Cheias de ego, artistas, criações diferentes, cabeça diferente. Alimentação, né? Sabe? Oi? Alimentação, galera fazendo dieta. Aí é muito. Foi bem complicado, assim, sabe? Uma parte foi um pouco complicado. Ainda colocaram eu pra fazer música junto com a pessoa que eu mais brigava. E aí, Que era que ia pra vertente diferente do que você curtia, assim, né? Você fala também que era importante ter a essência do funk, a essência da favela. E ela não teria essa essência. Era mais ou menos isso. porque a gente que vai do funk, a gente que vem da comunidade, né, luta por esse lugar, né? É complicado, né, cara? Porque agora virou modinha, todo mundo quer cantar, mas antigamente o funk não entrava em casamento, festa de 15 anos. Hoje em dia você vê funk em qualquer lugar. Qualquer lugar. Beyoncé dança funk, entendeu? Então, assim, aí essa era uma questão um pouco complicada. Você saber que a pessoa tá usando só como ponte, sabe? Um instrumento tão importante que é o funk, né? O funk, eu sempre digo nas minhas entrevistas que o funk mudou minha vida, cara. Mudou minha vida. Eu me sustentava, eu fazia vários bicos, né? Eu fazia um bico em pizzaria, eu levava a criança para escola, eu lavava carro, eu carregava material de construção. E aí o funk entrou na minha vida, assim, sabe? E mudou toda a minha história, entende? E o funk, ele gera muitos empregos, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas falando mal do funk, do funkeiro, e eu fico analisando, sabe? É muito fácil você, do seu apartamento, sua vida estabilizada, né? Suas contas, sua faculdade, tudo paga todo mês certinho. Você falar de uma pessoa que está ali, né? Perdendo madrugada de sono, né? Correndo riscos. Hoje em dia tá lindo, tá maravilhoso. Eu trabalho com contrato, né? Eu trabalho em boates e tal. Mas antigamente eu tinha que, subir qualquer morro, subir qualquer morro. Qualquer morro que me contratava, eu subia. E aí, você tinha que subir escadaria, você tinha que escalar palco, que tanto subidas como escalar palco, que os caras não tinham escada para botar para você subir. E aí você sai, você tem que dar teu jeito para subir no troço, entendeu? E era um perrengue, né? Às vezes eu botava a mão no microfone e saía tiroteio. Por 3 vezes já aconteceu isso. Tu tá cantando, começar um tiroteio. Aí toda aquela correria danada, você não sabe pra onde ir, entendeu? E você sabe, se você tomar um tiro vai ficar por isso mesmo, né? E eu tinha uma equipe muito complicada. Eu levava, até hoje, a coisa mais importante da minha vida é meu trabalho. E eu sempre levei isso muito a sério. Eu saio da minha casa, eu canto, né? Eu chego, eu canto e eu vou embora. E eu tinha uma equipe que não via dessa forma, não via como um trabalho sério, sabe? Via como diversão, tipo, hoje é dia de pegar a mulher e ficar doidão, entendeu? E eu tinha que passar por isso, sabe? Ficar, tipo, noite toda, o pessoal, enchendo a cara, sabe? E depois dirigir carro doidão, entendeu? Então, assim, voltando na questão que gera empregos, não é só MC, sabe? É DJ, MC, produção, motorista, passinho. Os moleques do passinho estão indo para os Estados Unidos para dançar passinho, entendeu? Então, tipo assim, essas pessoas, sabe, que estão trabalhando com funk, estão dançando honestamente, né?
essas pessoas, cara, eu acho que a gente tinha que enxergar de uma outra forma, sabe? Essas pessoas poderiam estar na rua, sabe? Praticando, fazendo coisa errada, poderia estar no tráfico, entendeu? E tá ali trabalhando honestamente, entendeu? Funk tem palavrão? Sim, mas é honesto, entendeu? Se eu vivisse, se eu morasse na Bahia, eu cantava da Bahia, cantava da praia, do cordão de miçanga que eu tô fazendo, entendeu? Do barquinho, entendeu? Do trio, eu cantava sobre isso. Mas eu sou da comunidade, eu vou cantar o quê? Eu vou cantar o que eu tô vendo, entendeu? Então, assim, é isso. O que eu acho do funk, assim, cara, o que o funk é na minha vida, mano, é isso. É a coisa mais importante da minha vida, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa ainda sobre a Tati. No Lucky Ladies fica muito claro assim, a relação de vocês, né? Parece que realmente dá uma conectada que é muito bonita para quem está assistindo, é muito legal para quem gosta de funk, para quem acompanha e para quem já acompanhava a Tati também, que é outra pessoa importante aí para a conversa, né? Aí queria que você falasse mais disso, assim, quer dizer, se foi química, parece que foi química de primeira, e também se tem outras mulheres no funk que você reconhece, tal como a Tati, assim, que são referências para você. Olha, a Tati, cara, no primeiro momento que eu vi ela, eu já... As pessoas têm uma imagem da Tati muito... Muita gente tem medo da Tati, assim, sabe? Mas como algumas pessoas têm de mim também, sabe? Aí a pessoa vem no camarim tirar uma foto, aí vê eu falando tranquila, baixo. A pessoa, nossa, mas você é tão diferente e tal. É isso, eu acho que eu sou filha da Tati em outra vida, assim. Eu amo a Tati, cara, parece que é isso. Eu vejo a Tati como uma mãe, assim, desde o primeiro momento. A gente se fala direto. A gente tá sempre marcando pra ela fazer uma carne com vinho pra mim. Mas é muito difícil, porque o dia que eu não posso, o dia que eu posso ela não pode, o dia que ela pode eu não posso, sabe? É bem complicado, assim. Aí a gente fez um show aí, pouco tempo juntas, foi lindo. Semana passada, né? A gente estava lá. Estava lá. Estava lá. A gente fala que é fã, rapaz, né? Só dar um spoilerzinho, assim, a gente pegou a Tati e gravou ela falando de você e no final tem eu te amo, Carol, você é tudo. É bem recíproco esse cara, amor. a Tati é fora de série, assim, sabe? Ela tem que saber lidar com ela, entendeu? Mas eu entendo também muitas coisas. A gente conversou também muito sobre a questão profissional. A gente quando a gente é muito tranquila e tal, às vezes as pessoas querem abusar, digo profissionalmente, sabe? Às vezes as pessoas querem abusar, querem fazer o que quer, entendeu? E a gente tá ali no contrato, a gente tá cumprindo um contrato, então a pessoa tem que cumprir com a gente, entendeu? Mas quando você passa que você é muito tranquilo e tal, as pessoas não estão nem aí, entendeu? Não cumpre aquilo com você. Então, assim, a Tati, acho que ela leva o trabalho dela muito a sério, entendeu? E aí as pessoas acham que ela é um pouco, sabe? Mas, assim, ela é um amor de pessoa, é só saber lidar. Eu tenho um manual pra saber lidar com a Tati. Ela é super de boa, assim. Eu amo ela, cara. Eu vejo ela como uma mãe mesmo. Fora de sério, assim. No programa ela vinha, me chamava, conversava comigo, porque eu sou, particularmente, eu sou uma pessoa tímida, assim. E a Tati conversava comigo que eu tinha que falar mais. Eu sou mais de ouvir, na verdade. No dia a dia, assim, eu sou mais de ouvir, né? Do que de falar. E aí a Tati vinha e falava, Carol, você tem que falar, você tem que se expressar, você tem que botar pra fora o que você acha de errado. A gente tá no reality, a gente tá convivendo, a
Entendeu? Então você tem que se expressar, você não pode ficar aturando calada, entendeu? Igual, tipo, tem uma imagem que é um pouco engraçada hoje, que eu tô atrás do vidro com o braço cruzado, olhando de cara feia, o pessoal falando mal de mim. E eu tô ouvindo, entendeu? Então a Tati falava isso. Então falando mal de você por quê? Você tem que falar, minha filha. Tem que falar. Não interessa que isso aí que tá sendo filmado, não. Você não pode ficar quieta, não. Não sei o que e tal. E é isso. Acho que é só... É isso. Deixa eu te perguntar mais uma coisa só sobre o reality. Também tinha uma produção, assim, de... Vocês ficavam super divas, vamos dizer assim, né? Aquelas coisas de maquiagem, de cabelo. Bastante diferente do que você é até, me parece. Ou não? Você se sentia bem com aquelas coisas? Então, Aquelas coisas super... quando eu vestido cheguei... comprido. Quando eu cheguei, eu tinha um celular, eu achava que celular era só para ligar. Eu não me importava com tirar foto, postar. Eu tinha o Instagram parado com 2.000 pessoas, sabe? Eu fiz o Instagram, botei meu nome lá e tinha 2.000 pessoas e eu não tinha uma foto, entendeu? E aí... as meninas sentaram comigo. Não, aí eu comecei a observar as meninas tirando foto, postando e tal. E aí as meninas se pintavam 6 horas da manhã para poder gravar na praia. Aí eu ficava olhando, que isso? Não, que doideira. Academia, ia muito pra academia toda hora, gente. Entendeu? E aí Aí as meninas pegaram e conversaram comigo. Pô, Carol, é seu trabalho, cara. Seu sustento, entendeu? Você tem que comprar um telefone melhor. Eu tô sendo até cobrada hoje em dia. Eu tirei uma foto legal, aí perguntaram, Carol, já comprou o telefone novo já? As pessoas me cobram, que o meu telefone já tá velho, né? E aí, na época, era muito pior. E aí as meninas falaram, Carol, você tem que comprar um telefone para divulgar seu trabalho. Quando você for para tal lugar, você tem que postar. Eu tenho esse defeito até hoje. Eu não posto. Mas eu vou melhorar, se Deus quiser. E aí... Desculpa. Eu não me pintava de jeito nenhum. Nem batom. Queria me matar pra passar um batom em mim. Eu com 4 anos... Sério mesmo. Com 4 anos... Minha avó ficava botando meu cabelo, né? Apertava meu cabelo, cheio de creme, não sei o quê. E um calor querendo brincar e me incomodando. Aí eu falava, vó, pelo amor de Deus, prende meu cabelo. Não, menina tem que andar com o cabelo solto. Eu peguei a tesoura e cortei meu cabelo todo. Cortei todo, já era assim, com 4 anos. Cortei meu cabelo todo porque minha avó não queria amarrar meu cabelo. 4, 5 anos. E aí, eu só cabelo preso e batom, Deus me livre, passar batom, Deus me livre. Mas você tá com um batom maravilhoso. Né? Não, aí o que aconteceu? Aí a menina veio conversando comigo, e conversando. Aí eu fiquei observando que eu tava num ambiente que as pessoas faziam isso. E aí eu falei assim, vou ver como é que é. E aí comecei a aprender. Hoje em dia eu me maqueio. Eu mesma faço o meu cabelo, eu mesma me maqueio, já sei um monte de técnica de brilho aqui, brilho aqui. Kardashian. E é isso. Pode pegar um gancho. E eu, rapidinho, quando eu tô com meus amigos e tal, eu não me maqueio. Mas, pô, não vou me maquiar pra... Né? Super concordo. Entendeu? Pelo amor de Deus. Mas eu gosto, assim, quando eu tenho uma coisa importante pra fazer, um trabalho importante, aí eu pego, passo um batom, faço uma maquiagem, cabelo. É isso. Você tá entendendo? Vai nessa. Duas questões. Quando você falou aí agora, eu fiquei pensando que meio que é cobrado mesmo da mulher que está no palco, que parte do poder dela, dessa performance e tal, seja também, parte dessa força seja também essa coisa da presentificação da make, né, do cabelão e tal. E eu nunca, eu sentia isso.
Eu sentia que, pô, tinha uma mulher fruta, né? Toda maquiada, gostosona, com aquelas roupas, né? Bem sensual. E eu falava, eu não vou fazer isso. Eu tô aqui pra passar o que eu quero cantar, minha mensagem. Eu tô trabalhando com minha voz, entendeu? Eu não tô trabalhando com o meu corpo. Então eu não vou me dobrar a isso, entendeu? Só que aí eu comecei a gostar de... A Mari Silvestre, ela conversava comigo, sabe? Pô, Carol, tipo assim, eu até entendo que você não gosta e tal, mas tem coisas que se você chegar, tipo, sem um batom, parece que você, tipo assim, você não tá nem aí, sabe? Parece que você tá pouco se lixando. E aí, hoje em dia eu sei que eu gosto, né? Alguns lugares é importante e tal, e eu não me incomodo, não me fere, sabe? Antes me feria, mas hoje em dia não me fere, assim. Não sinto vergonha de andar com batom mais, sabe? E aí fiz a campanha da Avon, né? Foram 2. E aí foi, pô, uma parada incrível, né, cara? Foi muito incrível, foi muito incrível. Foi uma das coisas mais incríveis, assim, que aconteceu na minha vida. Porque pode ser que tenha existido, mas eu nunca vi uma mulher gorda e negra, né, numa campanha de beleza. Eu nunca tinha visto, assim. E, pô, cara, foi muito emocionante, muito emocionante. E com isso, pô, desfilei no São Paulo Fashion Week também. Nossa, eu tremia, sabe? Eu tremia, só Deus sabe. Eu suava frio, fiz um vídeo suando frio. As pessoas até fez um monte de piada. Eu suando frio, falei, gente, eu tô suando frio. Vou desfilar agora, tô suando frio. Porque isso nunca foi cultivado em mim. Que eu poderia ser uma modelo, sabe? Que eu poderia fazer uma campanha de beleza. Que eu tinha beleza para fazer isso. Isso nunca foi... Eu nunca ouvi isso na minha infância. Até porque a gente não tinha nenhum referencial de mulher negra, muito menos Exatamente. mulher negra gorda. Na mídia, que seja modelo, que seja uma capa de alguma coisa tão grande, tipo a Avon, sabe? A gente via isso, eu assistia muito Xuxa, tá? E aí a gente via isso na Xuxa, né? Eu não via negra na Xuxa, sabe? Só tinha a Paquita Loura, entendeu? Então você tinha aquela imagem de tipo, você não tá sendo representado em lugar nenhum, então você não é nada, você não existe, entendeu? Então, assim, conseguir chegar nesses lugares, nossa, cara, meu Deus do céu. O mais próximo que tinha era Globeleza, né? E ainda assim, muito corpo, muito problematizado, assim, assim. Exatamente. E aí, pô, foi muito incrível. Eu sou tímida, como eu já tinha dito, então pra mim foi muito difícil. Foi muito difícil, muito difícil. Muito mesmo. Só que assim, é muito fácil pegar meu telefone, ficar fazendo um videozinho de motivação, entendeu? E quando surge uma parada dessa, não vou porque eu sou tímida e eu tenho medo, entendeu? Então eu não tava ali por mim, entendeu? Nunca foi cultivado, nunca foi minha vontade, nunca foi meu sonho. Só que eu estava ali para representar, para dizer para essas pessoas que eu falo sobre motivação e tal, para dizer para essas pessoas que essas pessoas podem estar ali. Eu tô ali e elas podem sim estar ali, entendeu? Mulheres pretas e mulheres gordas, entendeu? Pode estar ali na passarela São Paulo Fashion Week, entendeu? Foi muito difícil, mas eu falei, eu vou fazer, eu vou entrar, eu vou desfilar, eu vou conseguir, porque eu preciso mostrar para essas pessoas que essas pessoas também podem, entendeu? Então, por isso que eu fiz, sabe?
no começo você falou que o seu sonho era ser policial, primeiramente, que a farda te chamava atenção, que você era uma figura já autoritária, que isso, né, aflorava em você. E aí você falou também essa questão do funk, que não tinha sonho de ser funkeira nem nada, e hoje em dia as crianças crescem tendo um sonho de ser funkeira. Quando você para e pensa, assim, que com certeza isso já passou pela sua cabeça, que as meninas, elas podem olhar para você e sentir que elas querem crescer e ser uma Carol, crescer e ser uma funkeira, e assim, eu quero ser como uma Carol, eu quero chegar lá com uma Carol e falar com uma Carol, eu quero cantar como ela, sabe? A figura de diva dela ser essa coisa mesmo da sua palavra forte, assim. Carol bandida. Então, eu nunca imaginei, assim, uma criança querendo ser eu, sabe? Eu fiz essas coisas que eram difíceis pra mim, pra mulheres, assim, da minha idade, entendeu? Entender que pode, sim, entendeu? Tem que pedir pra abaixar. Pede pra não botar som nenhum, não, senão sai. Ô, Buba, eu vou te matar, hein? Tá bom, bandido. Enfim. Esse é meu apelido de criança, bandida. Cara bandida. Entendemos. E aí eu me perdi. Isso. Eu imagino assim, pessoas da minha idade, assim, mais velhas e tal. Mas eu nunca parei pra pensar numa criança, sabe? Mas eu acredito que estar numa passarela e tal, eu acredito que isso seja legal para uma criança, assim, sabe? Mas com relação ao que eu canto, por exemplo, eu canto muitas músicas, né, falando sobre sexo, entendeu? Então, acho meio complicado assim, né? Eu não gostaria que minha filha, meu filho, ouvisse essas músicas, crianças ouvisse essas músicas falando sobre sexo. Mas 100% feminista, né? Uma música muito importante. Eu sou meio, sabe? Eu acho que metade das minhas músicas Você é artista. meus filhos poderiam ouvir, outra metade não. E falando de 100% feminista, como foi gravar o Carol Bandido? Foi em 2016, eu acho, né, que você gravou. O álbum, você tá falando. Então, muitas músicas já estavam, né, gravadas. E aí a gente juntou tudo e jogou. Mas qual música exatamente? Com a Carol. O processo de gravação do álbum em si, você já tinha algumas músicas prontas, mas como é que foi o processo de lançamento, de transformar, né, essas músicas que já estavam aí gravadas num álbum em si? Primeiro, para que ter álbum se já estava tudo circulando, por exemplo? E você faz mais show do que... Assim, por que você pensou em ter um álbum? Eu tinha feito... Tinha umas talvez 5 músicas novas, né? E aí já era um álbum, né? E aí a gente botou outras e tal e jogamos, assim. Foi um pensamento das pessoas que trabalhavam comigo na época. E aí me perdi de novo. Não, só pensar isso. Se é importante ter o álbum, por que você... Qual foi Vamos o falar objetivo? da música com a Carol. Eu já vinha... Eu faço música muito rápido, assim. Às vezes eu faço em um dia, às vezes eu faço em meia hora. Depende do meu estado, assim. E aí a música 100% feminista eu já vinha escrevendo ela. Mas chegou num ponto que eu falei, eu tô cansada, eu não quero escrever mais. E aí eu falei, cara, eu quero chamar alguma mulher que se identifique com isso que eu tô falando, né? E fazer uma dupla aí, né? E aí
eu pensei numa mulher, e aí me falaram da Carol. Pô, você conhece o trabalho da Carol? Falei, não conheço o trabalho da Carol, não. Já vi ela assim na TV, mas nunca parei pra prestar atenção nela. Pô, cara, ela... Acho que eu tive um show em São Paulo. E aí ela ia passar por esse show, alguma coisa assim. E aí me apresentaram ela, sabe? Me apresentaram a Carol. E nossa, cara, foi a mesma coisa que a Tati. Foi uma química, assim, parada de... Parece irmã, sabe? Eu e a Carol, a gente parece irmã. E aí a gente teve muita conexão. Eu falei da música com ela. E ela, porra, super se emocionou com a música. Ela gostou demais, ela se identificou demais. E ela contou algumas histórias pra mim que ela viveu. Ela, Carol, nossa, Carol, eu preciso fazer parte dessa música e tal. Ela super se animou também. E aí nesse dia mesmo ela já me fez um convite para participar do Lollapalooza, que ia acontecer na outra semana. E aí eu nunca... Pô, a gente que é de Morro, a gente gosta de baile, né? A gente não sabe muito sobre essas coisas assim, né? E eu não sabia o que era Lollapalooza direito. Aí eu fiquei num hotel, na outra semana eu fiquei num hotel e tal, me arrumei, a gente foi dentro da van. E aí dentro da van indo, eu falei assim, Carol, essa festa aí é quantas pessoas mais ou menos? Aí ela olhou pra minha produção fez um sinal pra ela, e aí ela falou assim, não, deve ser umas 4.000, 3.000. Aí eu falei, tá de boa. E a gente foi. Aí o lugar que a gente fica tem um muro muito grande, você ouve o barulho, mas você não dá pra ver, as pessoas não te veem, você não vê as pessoas. Eu tava vendo que tava muito barulho. Pra 3.000 pessoas, né? Tava bastante barulho, assim, mas o som tava muito agressivo também. E aí eu falei assim, tá de boa. Aí tá. Na hora que eu entrei na parada, mano, que eu pisei, assim, que eu deu pra ver, no palco já, que eu olhei, era um formigueiro de gente. Aí eu olhei pra ver a produção. Vai. Aí eu fui, até a gente erra no comecinho, sabe? Vocês já param, vocês vão ver que erra num pedacinho no começo. E aí, cara, eu tava ali no palco com uma vontade de chorar imensa. Falei, agora não é hora. Agora não é hora, agora é hora de botar pra fuder. Aí eu peguei, cantei e tal. Aí quando eu cheguei no hotel, aí tava uma repercussão danada, um monte de vídeo. E aí eu vi o vídeo, eu chorava. Eu via, chorava. Eu chorava 5 vezes. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu consegui? Era muita gente, foi muito emocionante. Aí eu vim pra casa, eu chorava em casa. Eu fiquei uma semana chorando, sem brincadeira nenhuma. Mas você arrasou, tava lá. Você Aquela arrasou roupa é muito. maravilhosa. Fica com ela na cabeça até hoje. A menina a Ana que faz a roupa da Carol, que fez pra mim, sabe? Cara, foi incrível. Eu fiquei uma semana chorando, porque eu saí do palco assim, ó. Era muita gente, eu nunca pensei na minha cabeça cantar para um público tão grande assim, sabe? Um evento tão grande, entendeu? E aí o meu choro também é por sentar, sabe? Lembrar de tudo, sabe? Da latinha, da garrafa, do copo de cerveja, das pessoas da minha família, tipo, minha avó, assim, que é a pessoa que me criou, falou, se eu souber que você tá cantando em baile funk, você esquece que eu sou sua avó. Eu falei, vó, eu amo o que eu faço. Mas é um lugar perigoso. Eu falei, vó, felizmente... Você tava luta.
Infelizmente, a gente vai ter que se afastar. E aí eu tive que me afastar da minha avó por um tempo. E aí quando ela viu que a parada tava fazendo repercussão e tal, a gente voltou a se comunicar, assim, sabe? Mas aí passou muito pela minha cabeça, sabe? Tipo, minha família contra. Eu chegava de manhã, tipo, as pessoas ficavam olhando pra mim como se... Eu não sei explicar muito, sabe? Como se eu estivesse fazendo alguma coisa muito errada, sabe? As pessoas descendo para trabalhar às 6 horas da manhã e eu subindo na comunidade, entendeu? Com o sapato na mão. Então, toda semana, assim. Às vezes, segunda-feira, tinha show de divulgação da Furacão, sabe? E aí, segunda-feira, as pessoas descendo para trabalhar, eu subindo pro salto. E aí, sabe? Tudo passou assim, passou um filme assim na minha cabeça. Eu ficava chorando toda hora, sabe? Falando, pô, cara, hoje, depois de uma porrada de anos, hoje eu sei que é um trabalho honesto, sabe? É um trabalho, sabe? Porque as pessoas não enxergam funk como trabalho, sabe? Enxergam funk como diversão. Mas eu vivo de funk há 8 anos, entendeu? E com isso eu consigo ajudar várias pessoas, sabe? Através do funk, não é só eu, sabe? Eu ajudo minha avó, ajudo outras pessoas da minha família, entendeu? E realizei todos os sonhos dela. Minha avó saiu da Bahia com 9 anos, ela só conseguiu voltar com 79, entendeu? Graças ao funk. E aí levei ela para ver o Roberto Carlos, levei no Cristo. É uma coisa muito boba, né? Cristo. A gente tem um Cristo aqui no Rio de Janeiro. Mas você precisa ter uma grana, entendeu? Para você ir, sabe? Não é aquela coisa acessível demais, não é? Entendeu? De vezes é coisa tão... Eu vi um depoimento da MC Loma e eu chorei, sabe? Ela falando que, pô, pela primeira vez ela tinha comido Big Mac. E é uma coisa tão, né, tão... Às vezes a gente acha que é tão bobo, né? Mas não é quando você não tem nada, entendeu? Não é, sabe? E é isso, graças ao funk eu consegui realizar todos os sonhos da minha avó, eu consegui ir para os Estados Unidos 2 vezes. Mês que vem eu vou para a Alemanha, sabe? E, pô, é muito lindo, sabe? Conseguir essas coisas através do funk que todo mundo falava mal, sabe? Até hoje, né, gente? Eu tenho que ainda ouvir certas coisas. A gente também. A gente pesquisa funk. Pesquisa defende. É a mesma funk. coisa. Sim, pesquisa funk. Ela quer perda de tempo. Você vai procurando a curiosidade. Entendi. Deixa eu te perguntar, para além de 100% feminista, aonde é que entra o feminismo na sua música? Música do geral. Eu não entendi muito sua pergunta. Vamos lá, Você simplifica. Tá, vamos lá, vou refazer a pergunta. Começa me dizendo assim, como você se descobriu como feminista? Eu nasci feminista. Eu de criança eu já não aceitava muita coisa, igual eu falei que já era muito autoritária. E era isso, eu não aceitava não poder jogar futebol com os meninos porque eu era menina. Eu não aceitava, entendeu? Só que eu não sabia o que era feminismo. Eu acho que na minha comunidade ninguém sabe. Às vezes eu pergunto o que é... Eu botei o nome da música 100% feminista para gerar uma curiosidade para quem não sabe o significado. E eu botei a música Delação Premiada para gerar uma curiosidade para quem não sabe o significado, porque eu não sabia. Nenhuma das duas eu não sabia. E aí eu já era feminista, mas eu não sabia o que era feminismo, né? E eu cresci assim, sabe? Eu cresci e isso foi cultivado em mim, sabe? Você vai crescer, você vai trabalhar, você vai ter o seu emprego, você vai ter o seu dinheiro, você vai ter a sua casa. E aí você quiser, você tem um marido, mas ele vai morar na sua casa. Você vai ter o seu dinheiro. Isso foi cultivado em mim, sabe? Pelo meu avô. E aí eu cresci com isso, sabe? De não aceitar submissão de jeito nenhum.
De jeito nenhum, de jeito nenhum. E isso foi entrando nas minhas músicas, sem querer, né? A primeira música, Vou Largar de Barriga, isso já mostra um pouquinho da minha personalidade. A música Meu Namorado é um Otário, é um certo feminismo, né? Mas eu não sabia que era. E aí, há pouco tempo, talvez final de 2016, as pessoas... Acho que depois da música 100% feminista, né? As pessoas vinham... Não, antes. Antes da música 100% feminista, as pessoas vinham e falavam: cara, você é feminista, não sei o que, não sei o que lá. Só que eu não sei, pra mim, feminista era feminina. E eu nunca me achei feminina, né? E aí eu perguntei pra uma menina que trabalhava comigo, muito inteligente, e aí eu perguntei pra ela: cara, feminista é feminina? Porque eu não me acho. Porque eu não me acho feminina. Não, Carol, não. Feminista é isso, aquilo. Eu falei: cara, eu sou isso, cara. Eu sou isso com certeza. Quem E ela aí, falou que feminista é? feminista, cara, você é feminista, cara. Você é isso, é a pessoa que não aceita submissão, é igualdade de direitos, e você é toda isso. Eu falei: caraca, eu sou isso mesmo, cara. Eu sou isso mesmo. E aí, eu fiz a música 100% feminista e tal, contando histórias que eu tinha presenciado quando eu era pequena, né, imagens que mudou muito minha cabeça, mexeu com a minha cabeça e me tornou uma pessoa agressiva. No começo da música eu já falo, né? Presenciei tudo isso dentro da minha família, mulher com o olho roxo, pancada todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comigo. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Essa parte eu penso na minha avó, sabe? A minha avó, ela deu 7 filhos pro meu avô, minha bisavó que me criou. Ela deu 7 filhos pro meu avô. E a vida dela não tinha vida, ela não tinha estudo, ela nunca trabalhou, entendeu? E ela sabe escrever o nome dela, mas assim, ela não tem estudo, nunca trabalhou. E ela cuidava do meu avô, a vida dela, ela achava aquilo incrível, sabe? Cuidar de um homem, cuidar de filhos e tal. Os filhos já estavam criados quando eu nasci, então ela cuidava de mim, né? E aí eu não tinha orgulho da minha avó, eu não via a minha avó como uma pessoa que eu queria ser quando eu crescesse, entendeu? E isso me incomodava muito, 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 muito. Ver uma pessoa cuidando da outra, achando que tá tudo bem, entendeu? E aí eu fiz essa música e tal, e aí eu me perdi de novo. Você falou que muitas pessoas na sua comunidade não sabiam o que era o termo feminismo. Isso. A partir disso, a partir de você se colocar como feminista, como você sente que como foi a recepção disso dentro da sua comunidade? As pessoas ficam assustadas, não discordam de você. Qual foi o contato, eu né, a partir dessa palavra, né, desse conceito? Entende? Eu acho que por eu ser feminista, vem o apelido Carol Bandida, sabe? As pessoas não entendem muito desse. Por que esse apelido? É de criança mesmo, sabe? Isso é muito difícil ser feminista. É muito mais fácil você aceitar tudo, entendeu? Você aceitar porrada, você aceitar submissão, você aceitar ser sustentada por um homem, entendeu? E rola muito isso na comunidade, entendeu? Tem aquela frase, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, o cara faz o que ele quer e ninguém se mete, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil você aceitar tudo. Só que eu não aceito, entendeu? Então, aí eu já fui apelidada como bandida, entendeu? A menina que não aceita, sabe? E eu não sei se muitas pessoas da minha comunidade, muitas meninas me veem como um símbolo, sabe? Mas elas sabem que eu sou diferente, entendeu?
Mas pra você ser diferente é difícil, é complicado, entendeu? Você vai contra tudo que tá normal, né, colocado ali pra você, cara. Exatamente. Vou fazer uma pergunta. Ainda é pouco, né? Mas na universidade, na política, nos espaços, em tudo quanto é lugar, né? Ainda é muito pouco, mas tem algumas mulheres bandidas, assim, né? Como você. Assim. Como é que você vê isso? Mas são pessoas anônimas, são pessoas que não são conhecidas, mas que são pessoas, mulheres bandidas, né? Como que eu vejo uma mulher que se porta igual eu me porto? Não, essa pessoa que está na universidade, hoje que passou a entrar na universidade, antes elas não existiam, essas pessoas lá, né? Dentro da universidade, dentro da TV como você está agora, né? Cara, é isso, cara. É isso. Eu sempre tento conversar. Tem umas que não aceitam muito. E tem umas pessoas que até é complicado você sentar pra conversar, sabe? Mas assim, sempre quando eu consigo uma brechinha, eu converso, sabe? Eu acho muito importante isso, da gente correr atrás das nossas coisas. Eu tava há pouco tempo, tem uma amiga minha, né, que ela vem aqui em casa e tal, ela lá do morro, ela tava até aí ontem. E aí há pouco tempo a gente tava almoçando, e aí, não sei o que aconteceu, que ela tava vendo no telefone. Eu tava almoçando de cabeça baixa e ela pegou e falou assim: se eu tivesse marido, eu também poderia ter isso, ou comprar isso. Alguma coisa assim, se eu tivesse marido. Nossa, mano, eu parei de comer na hora, eu respirei. Aí eu olhei pra ela e falei: o quê? Não, desculpa, bandida, desculpa. Aí eu falei: como que você fala uma parada? Você é maluca? Que isso, Camila? Que isso? Que você quer? Não, desculpa. Eu não sei que eu não vou falar mais isso, não. Eu falei: Camila, você nunca mais fala uma coisa dessa, Camila. Nunca mais, Camila. Nunca mais. Não sei o que. Eu tenho esse negócio, eu não aceito. Quando os meninos que ficam aqui falam uma parada machista, eu paro o quê? Você falou isso perto de mim? Entendeu? Eu não aceito. Esses dias eu tive uma briga bem feia com a minha equipe, sabe? Negócio de mulher no volante. Nossa, mano. Ah, isso é terrível. Nossa, foi bem complicado. Foi bem pesada assim a briga, sabe? Porque eu dirijo há 2 anos, eu tenho habilitação há 1 ano e meio, né? E aí, se a estrada é 110, eu vou andar a 100, é 110, né? Eu não vou andar 150. E homem acha que você dirigir bem é você correr, entendeu? E aí, pô, a minha equipe é uma equipe de homens. São 5 homens contra eu sozinha, entendeu? E aí foi bem pesada assim a briga, sabe? Também tô na autoescola agora e foi, tipo, terrível, porque cada discurso ridículo, assim, que você tem que ouvir. Tem que ouvir não, né, que você ouve, que é muito pesado. E também falando dessa questão de luta e tal, você também lançou a música em homenagem, né, a Marielle. E como que foi esse processo criativo, que foi, assim, um espaço bem curto de tempo. E isso também pegou muita referência da Cláudia e de outras vítimas também, de mulheres negras assassinadas. E como que foi pra você, assim, a gente sente muita emoção na música, sabe? Muito você ali gritando mesmo. E, assim, em todas as suas músicas tem muito você, a gente consegue muito te identificar. Mas essa eu acho que tem, sei lá, alguma coisa especial, assim, algum quê a mais. Então, eu tava pensando, né, em entrar na política, e aí a Marielle e a Thalíria vieram aqui em casa, a gente conversou bastante, tal, como é ser uma mulher negra na política, né. E aí quando elas foram embora, as pessoas têm uma imagem de mim muito forte, assim, sabe? Mas às vezes eu não sou. Eu coloco isso
100% feminista, sabe? Total. Minha fragilidade, né, não diminui minha força. Então, assim, às vezes eu sou frágil também, sabe? E aí, ouvir elas falando, sabe? Ouvir elas falando, eu falei, caraca, cara, eu posso ser muito mais forte. Eu posso, sabe? E aí eu fiquei muito fortificada com elas, sabe? E aí acontece isso. A gente teve essa reunião aqui em casa, que a gente conversou. E a gente se encontrou na Câmara de Niterói também, conversamos. E aí passa talvez um mês, acontece isso. E aí você começa a pensar que, cara, acabou tudo, sabe? Você não tem liberdade, você não tem, acabou tudo, sabe? O primeiro momento, assim, eu não quis acreditar naquilo, falei, cara, é uma notícia falsa, não tá acontecendo isso. E aí porque eu tava assistindo ela ao vivo. E aí daqui a pouco eu tomei um banho. E aí veio a notícia. E eu falei, não, a notícia é falsa, acabei de ver ela ao vivo. E aí eu saí. E aí quando eu voltei de madrugada já tava todo mundo falando. Não era falso. Eu falei, cara, a gente não tem liberdade, entendeu? E essas coisas acontecem o tempo todo e fica sempre por isso mesmo, entendeu? E eu não quero mais saber disso, sabe? E aí eu fiquei 2 dias chorando muito mal. Muito mal. E aí no terceiro dia, eu tava com muito medo de escrever. E aí eu escrevi no terceiro dia, sabe? E aí isso é uma música que eu nunca tinha cantado. Aí pediram pra me cantar em Caxias do Sul. E aí eu fui cantar e eu me emocionei no palco. E eu odeio chorar, sabe? Eu sempre tô rindo, quem me conhece, eu odeio chorar. E aí me emocionei muito porque é um filme, sabe? Uma pessoa muito forte conversando com você, te dando força. E acontece uma covardia dessa, sabe? E é muita covardia, sabe? É muita covardia o que fizeram com a Marisa, com a Cláudia, com a Marielle, com a Luana, sabe? E outras mais pessoas. E é isso.